Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Karina Vieira da agência Conectadas. Estamos hoje aqui com o Alexandre Nascimento. O Ale vai E aí, se pessoal, apresentar tudo aí. bem? Como vocês estão? Prazer em estar aqui com você, cara. Prazer, Vamos bater um Ale. papão aí, vai ser muito bacana. Vamos! Vamos aproveitar bastante aí. Vamos sim. O assunto de hoje é do interesse de vocês, gente. Como ser um bom vendedor em 11 passos. Não é nenhum nem dois, hein? 11 passos. Então anota aí que hoje o conteúdo vai ser legal. Hoje a Vocês gente... podem anotar num caderninho, né? Exatamente, aproveitem aí, né? É um conteúdo que vai ajudar bastante aí a gerar insights aí em vocês e ajudar, né? Até no desenvolvimento aí de quem quer entrar nesse universo aí das vendas, cara. Sim. E hoje em dia, né, Ale, tanta gente está vendendo, né? Com certeza, Muita gente está com certeza. empreendendo, né? E hoje a gente percebe, às vezes eu recebo, né, algumas perguntas assim de nossa, Alexandre, como que eu faço para me tornar um vendedor de sucesso? E muitas vezes a pessoa já é um vendedor de sucesso e ela nem sabe que é. Não Isso é sabe. incrível. A pessoa ela já tem atitudes de vencedor e ainda ela não internalizou isso, né? Não Isso tem não tem consciência, né? consciência, exatamente. Legal. Ale, passa aí sua rede social já para o pessoal te seguir. Ah, legal, legal. Pessoal, ó, me segue lá, palestrante Alexandre Nascimento, tá? No Instagram, tá bom? Nós vamos criar, né? Nós estamos trabalhando aí e com bastante conteúdos aí com relação também a neuromarketing, tá? Bem interessante também, tá bom? Ah, já já o Ale vai falar das formações dele, né? E o neuromarketing tá aí na Isso, tá dentro jogada. Muito bem. Gente, segue também o Instagram da Conectadas, tá? É Conectadas Assessoria Digital. Lá também a gente coloca ali um pouco dos nossos bastidores, também conteúdo. Bom, deixa eu me apresentar, daí o Ale já se apresenta. Show de bola, Eu vamos sou a lá. Karina Vieira, eu sou uma das sócias proprietárias da Conectadas. Nós trabalhamos com gestão de redes sociais, tráfego pago, na identidade visual, com marketing digital. E nós estamos hoje aqui com o Alexandre, ele é nosso cliente também da Conectadas. A gente tem esse projeto aí de trazer nossos clientes para gravar o podcast com eles, até para gerar conteúdo para a própria rede social deles, para o canal do YouTube, né? Exatamente. Então, aí, quem quiser ter um podcast, fala com a gente. E então, agora o Ale vai se apresentar. Ale, fala um pouco aí da sua história, quem é você? Vamos lá, cara. Vamos apresentar um pouquinho aí, né? Quem que é o Alexandre na fila do pão, Boa. No elevador. né? No elevador. Boa. Então, cara, eu sou natural de São Paulo, né? Nasci em São Paulo. Hoje eu moro em Sorocaba, tem aproximadamente aí uns 27 anos. Bastante tempo, né? Bastante tempo. Eu vim com um propósito aí de desenvolver um trabalho aqui junto a uma empresa que eu trabalhava e acabei me apaixonando pela cidade e fiquei por aqui mesmo. Legal. E aí nesse tempo aí eu já montei uma empresa, já tive uma cozinha industrial aqui, né, servia alimentação para algumas indústrias, algumas empresas aqui na região de Sorocaba. E com o passar do tempo, eu fui me identificando aí com esse universo do conhecimento, né? Fui me identificando e eu percebi que existia algo, né, que eu poderia acrescentar na vida das pessoas através da própria experiência que você, né? Acho que essa questão, né, do que você faz, né, na sua vida e você dividir isso com o outro é muito legal, né? E aí eu acabei entrando nesse universo, fui dar treinamentos, né? Eu trabalho como um facilitador do Sebrae, não sou funcionário, mas sim colaborador do Sebrae aí, né? Então eu ministro treinamentos aí no Sebrae. Eu tenho um trabalho também que eu desenvolvo aí junto, né, a treinamentos direcionado a empresas e também a pessoas físicas também, tá? Então a gente desenvolve esse trabalho. Falar um pouquinho de mim como pessoa, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de esporte, né? Gosto bastante, gosto de correr, corro todos os dias. Aí é uma coisa
que eu gosto bastante. Por isso é bem alegre, né? É verdade. Libera, né, o hormônio. Endorfina, né, serotonina, aí, então libera vários neurotransmissores aí que ajuda, é o que você falou, né, de transmitir essa alegria. E a gente que trabalha com pessoas, a gente precisa ser assim, né, cara? Sim. Tem que ser assim. E qual que é o seu sonho, Ale? Eu lembro que você falou numa palestra. Achei muito interessante. Meu sonho é legal. Meu sonho, o que eu tenho, sabe qual é o meu sonho? Eu tenho um sonho de ter um quiosque na praia, tá? Quiosque na praia e trabalhar de bermuda e sem chinelo. Descalço ainda, Descalço. Pra queimar o pé na areia, Exatamente. Eu tenho esse projeto de vida aí, né? E tem um cachorro do lado? Fora isso, eu tenho um cachorrinho, eu sempre falo, né, que assim, eu me imagino assim, eu sentado, né, assim, olhando para aquele marzão, e um cachorrinho do lado, eu passando a mão nele e com o meu notebook aberto, só vendo as ações, só lá, né? Só caindo dinheiro. Só caindo dinheirinho. Sabe aquela Boa. coisa da rendinha ativa ali, né? Que você tem ali, nossa, sossegadinho, só vendo o dinheiro caindo ali. Esse é o sonho. Não sei se é meu sonho, né? Mas eu acho que é o sonho de muita gente aí, né? Sim, né? E como que você começou a sua trajetória na área de vendas? Porque eu vejo hoje que seu forte é vendas. Isso, Você tem a pós de neuromarketing, então, assim, tá bem ligado também essa coisa da pessoa querer comprar. Você nem falou, acho que, da sua pós, né? Não, ainda não, mas na verdade... Como você entrou, então, no mundo nesse aí? mundo, né? Nesse mundo. Eu venho, né? Eu venho da área de vendas desde muito jovem, tá? Cara, eu entrei nesse universo das vendas, eu tinha aí aproximadamente uns 17 anos, né? Então, contando rapidamente aqui minha história, como é que foi a trajetória dela. Uma certa ocasião, eu com uns 14 anos, eu tinha muita vontade de trabalhar. Mesmo na época, graças a Deus, eu não tinha necessidade, né, de trabalhar, mas eu tinha vontade de trabalhar. E aí eu falei para minha mãe, né? Falei, mãe, eu quero trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. Aí minha mãe conversou com meu pai, né? Na época, meu pai não morava conosco, mas ela tinha contato ali com ele e falou para ele, né? Falou, que legal, o Alexandre quer um trabalho. Aí meu pai, né, tinha alguns conhecimentos e falou, tem o seu Carlos lá, ele era uma empresa de São Paulo, que ficava ali na Rua Augusta, mais ou menos. E ele tá precisando de uma pessoa lá para ser ajudante de caminhão. Eu falei, nossa, então tá bom, ajudante de caminhão, meu sonho, ser ajudante de caminhão. Meu sonho, é o sonho. Aí eu fui trabalhar nessa empresa, era uma empresa que fazia distribuição de material de escritório. Fiquei ali trabalhando, naquela época não tinha essas situações que você vivencia hoje, que o jovem menor não pode, né, carregar peso, esse tipo de coisa. E naquela época não tinha isso, tá? E aí eu fui ali trabalhar, fiquei um tempo, depois eu passei nessa mesma empresa, passei ali para a área de faturamento, né? Fui ser faturista na época, que era o que denominava, né? Muitos de vocês ainda talvez nem saibam, né? Eu tirava nota através da máquina de escrever, tá? Faz pouquinho tempo. Tecnologia de ponta. Nossa, tecnologia de ponta, então. E aí, minha mãe, na ocasião, ela vendia roupas, né? E eu peguei, eu falei, mãe, tem as meninas lá da empresa, você não me deixa eu levar, né? Você não deixa eu levar as roupas para eu oferecer e apresentar? Ela fala, não, leva, tá bom. Aí vai eu, né? De ônibus, né? Eu trabalhava mais ou menos, aproximadamente, da minha casa até onde eu trabalhava, dava aproximadamente aí umas 2 horas de ônibus. Uau! Pouquinho tempo, bem tranquilinho. Você é tipo 4 horas do seu dia era dentro do ônibus. Exatamente. E aí eu ia lá, né, com aquela sacolona grande, e eu chegava lá no escritório na hora do almoço, beleza, dava a hora do almoço, eu almoçava 2 minutinhos correndo, e aí como eu tava ali na Rua Augusta, eu comecei a perceber que tinha várias lojas ali, que de repente poderia ser clientes potenciais. Aí o que eu fazia? Eu pegava a sacola, colocava nas costas, ia subir na Rua Augusta ali e oferecendo. E acabei fazendo, né,
um monte de clientela ali na Rua Augusto. Só que eu tinha que descer correndo, porque eu tinha que mostrar ainda para as meninas da empresa. E aí, um certo dia, o seu Carlos lá, que era o dono da empresa, ele chegou, olhou lá e falou: Nossa, o que o Alexandre está fazendo ali? Aí me chamou. A hora que ele me chamou, eu falei: Gato subiu no telhado. Dancei. Não sei. Dancei. Mas na verdade foi, né, é o inverso. Ele falou: Nossa, eu falei, eu tava vendo ali, o que você tava fazendo, né? Eu falei: Seu Carlos, é que a minha mãe vende algumas roupas e eu tava oferecendo para as meninas. Eu falei: e eu gostei ali, eu tava observando a sua forma de abordar tudo. E eu queria fazer uma proposta a você. Você não quer? E isso, na época eu tinha uns 17 anos, né? Ele falou: Você não quer ir trabalhar na área de vendas interna aqui? Fazer um teste? Falei: Quero, lógico, meu sonho. Meu sonho. Meu sonho. O seu sonho eram vários, Meu né? sonho era vários. Onde me desse oportunidade era meu sonho. Entendeu? É assim que é a vida da gente, né? A gente tem que encarar as oportunidades como sonho. Tá? Verdade. E aí eu fui e comecei. E aí comecei, né, essa minha vida, né, na área de vendas, né, vendendo ali material de escritório. E aí me encontrei aquilo. E na época é interessante, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, como existia uma característica que era peculiar na ocasião, né, na época, a quem era vendedor. Que era o quê? Era uma pessoa extrovertida, falante, né, e de repente simpática, que gosta de gente. Essa era uma característica, e aí essa característica, ela veio seguindo a vida do vendedor durante muito tempo, né? Então, e todo mundo falava isso para mim, falava: não, você nasceu para isso, é o seu jeito, né? Então, você nasceu com esse dom da venda, né? Então, aconteceu isso. E aí eu comecei a trabalhar e fui para a área de alimentação, propriamente dito, né? Que aí foi onde eu comecei a me desenvolver na área comercial. Trabalhei em outras áreas, mas acho que essa é a mais importante aí para ser destacada. E eu, né, me encontrei ali. Só que com o passar do tempo a gente percebeu o seguinte, né, que não é o que te trouxe, a gente sempre, eu gosto dessa frase, né, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar, tá, adiante. Então eu acho que isso é bacana, a gente saber o seguinte, que de repente o que me levou até, né, aonde eu cheguei não é o que provavelmente me levará adiante, né, então, Sim. E aí eu vi a necessidade de estudar, né, voltar a estudar, né? Eu tinha feito administração de empresas, tudo, mas aí eu fui fazer marketing. E aí, como eu sempre tive essa necessidade de conhecer sobre pessoas, né? Entender um pouquinho sobre as pessoas, entender um pouquinho a mentalidade das pessoas, o que aconteceu? Eu quis me aprofundar um pouco mais nessa questão do neuromarketing, né? Do neuromarketing, que é o quê? É o estudo do comportamento do consumidor, né? É como age, como pensa o consumidor. E aí eu fui, né, fiz uma pós-graduação e hoje eu me especializo nessa área, né? Eu busco assim conhecer bastante e me aprofundar bastante em estudo com relação à neurociência, ao próprio neuromarketing, neurovendas, né? E eu trago isso aí como uma forma de ajudar as pessoas a melhorarem, né, nesse sentido de se tornarem profissionais melhores na área de vendas, tá? Acho que entender o outro é muito importante, né? Muito, é demais, é fundamental, porque aí é o segredo, acho que é o sucesso, né, da pessoa que trabalha com vendas, acho que é esse, cara, é entender o outro. Esse é a coisa fundamental aí para um profissional de vendas. Eu acho que em todas as áreas, né, Lê, eu vejo profissionais que às vezes não sabem lidar muito bem com as outras pessoas, acabam afastando.
Com né? certeza. Então a gente entender o outro, como que o outro lida com determinada situação, que você é de uma maneira, eu Isso, sou de outra. Então, exatamente. uma mesma notícia para você pode dar um efeito e para mim dá outro. É Exatamente, como a gente exatamente. percebe, isso é muito, depende, acho, da cultura, do perfil comportamental da pessoa, Com certeza, com né? certeza, com certeza. E eu achei interessante que você falando que saía no horário do seu almoço, só voltando um pouco, Tá, lógico. para oferecer as roupas. Então você fundou a profissão das sacoleiras, né? Dos sacoleiros, né? Pode-se Bem a dizer que sim, sacola, né? pode-se dizer que sim. E você sabe que é interessante, né, isso você está falando. E nessa ocasião era algo que era muito comum, né, as sacoleiras, porque minha mãe e acho que era, eu não lembro se era Paibitinga, que era algumas regiões que eram regiões de sacoleiras mesmo, né, que as Aham. pessoas iam buscar roupas, roupa de cama, tudo para vender em São Paulo, né? E Então, Bitinga tinha e mesmo. não tinha? Eu acredito que era em Bitinga, eu não lembro porque faz bastante tempo, mas eu acredito que era em Bitinga mesmo, E esse termo é usado aqui em Sorocaba ainda, né? de De sacoleira. Ah, sacoleira. é? Porque quando eu vendia roupa em 2018, eu tinha as maleiras. Elas Ah, iam com a com a mala mala. e a roupa. Mas às vezes a cliente falava, essa sacoleira tá vindo? Ah, que legal. Então eu falei assim, não, é a maleira. Que a gente comprou uma mala arara, que ia bem Que arrumadinha a legal, que roupa, legal. né? E você sabe que tem muitas pessoas assim que, é por isso que eu falo, né? As coisas, dependendo do momento que você vive, é, você tem que se ressignificar e às vezes retroceder, né? Porque eu percebi o seguinte, agora na pandemia mesmo, você falando disso, eu lembro de algumas clientes que até voltaram, elas tinham de repente lojas, e aí com a questão do fechamento, né, por conta da pandemia, voltaram a fazer isso. Sim, Voltaram mandava a. pelo motoboy, né? Exatamente, exatamente. Mandava pelo motoboy, ou mesmo, às vezes, começou a trabalhar, ir até a casa da cliente mesmo, deixar ali com ela escolhia, né? Depois, o que ela não queria, e aí você, né, você percebe que aí usa estratégia, e dentro do neuromarketing tem muito sobre isso, né? De usar essa estratégia, de repente, você facilita ali a escolha da pessoa, né? Então, você deixa a roupa ali com ela, e aí ela tem o tempo dela para ela escolher. E no momento que se ela fosse na sua loja, ela iria comprar, de repente, um item, ali ela Sim. compra 5, 6. Meu, eu vendia, mais Você vendeu? vendia. E era roupa infantil, aquela coisa, Ô, cara, mãe, não é por nada não, mas você também, menina, você não é fiz fraca de tudo não. um pouco, né? Mas, né, eu acho que é uma coisa que é bem característico no Brasil. A gente começa a empreender depois que a gente pensa em planejar, né? Infelizmente isso A falta de é gestão, uma né? realidade, viu, cara? Se você for analisar, e aí também não é um ponto muito bacana, mesmo para quem trabalha com vendas, né? A venda, ela, diferente do que se pensa, ela não é um dom, ela não é vamos dizer, uma coisa que você nasceu, não, ela é o quê? Ela é um planejamento e um processo, né? Então, você tem que criar processo de vendas. E aí, quando você fala essa questão do planejamento, e aí também a gente não pode nem julgar, porque dependendo da situação da pessoa, ela não tem muito tempo de fazer esse planejamento, né? Sim. Mas é importante aqui até deixar, né, bem conscientizar as pessoas que mesmo que você não comece com o planejamento, você deve fazer o planejamento, né? Eu posso até Sim. não começar, tá bom, comecei ali meio sem planejar nada, legal, mas tenha consciência de que com o decorrer, né, da sua trajetória, você vai ter que planejar. Porque senão você vai trabalhar naquele processo de erros e acertos, né? Então você tenta, aí erra, aí tenta de novo, aí erra, aí de repente você acerta. E com planejamento, você pelo menos você consegue ter vamos dizer, até planejar algo que possa vir a acontecer. E aí você se antecede àquilo, né? Então, é importante. Existe até um estudo do Sebrae, infelizmente, né? Hoje, quase que 86% das empresas, elas não fazem planejamento. E, infelizmente, por não fazer planejamento, ela acaba o quê? Ela acaba
entrando aí na mortalidade, né, na estatística. Por conta, e também se percebe o seguinte, aquelas empresas que fazem mais planejamento são as que provavelmente elas têm uma probabilidade maior de se manter no mercado, tá? Então, essa questão, né, você tem que trocar o pneu com o carro andando. Tudo bem, eu até concordo, porque tem certos momentos que você realmente tem que trocar o pneu com o carro andando. Mas você não pode esquecer que uma hora você vai ter que parar o carro e vai ter que fazer uma manutenção nele, né? Você não pode toda vez ficar trocando o pneu com o carro andando, não. Ficar andando com o step, né? Exatamente, ou ficar andando com o step ali, exatamente. Então. E eu estou lendo, né, um livro de liderança, e a escritora ela fala justamente isso, uma característica também do brasileiro, que o brasileiro é que ele faz tudo, pega e faz bem. Eu vejo por mim, por exemplo, né? Comecei com o social media, nossa, você é muito boa, começa a aparecer serviço, o que a gente faz? Começa daí montar uma equipe. Só que a equipe não é a Karina. Exatamente. E daí a gente começa a montar algo ainda no operacional, não com a visão de gestor, mas com a visão de técnico. Exatamente. E isso também que acaba, que daí o que acontece? Às vezes começa a misturar muito amizade com o time ali. Aí ela até fala assim, demissão não é para ser uma coisa ruim, é para ser uma ferramenta de gestão da empresa. Ferramenta de gestão, exatamente. A demissão não é outra coisa, é uma ferramenta de gestão. Exatamente. Se não encaixou ali, é porque não está no lugar certo, né? Fantástico, fantástico. Ela tem toda a razão, porque muitas vezes você falou dessa questão da demissão, né? Demissão é uma coisa que muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade. Eu quando tinha... Eu lembro até, cara, quando eu fui demitir meu primeiro funcionário, assim, nossa, eu fiquei muito mal, fiquei mal. Mas aí, com o passar do tempo, né, a gente vai crescendo, vai aprendendo, e aí você percebe o seguinte, você percebe que não. A demissão, muitas vezes, é uma coisa que é bom para a empresa e para o colaborador. Porque aí você dá espaço para ele, de repente, ir para um lugar que ele vai ser melhor aproveitado, ou que, de repente, ele se encaixe melhor. E, né, porque não necessariamente que ele não se encaixe na sua empresa, que ele não se encaixe em outra. De repente, dentro da cultura da sua empresa, ele não se encaixa, mas em outra empresa ele vai se encaixar. Então, a gente não pode ver, né, a demissão como algo que é ruim, né, tanto para nós quanto para o próprio colaborador. Né? Então, entrando nesse assunto de demissão, existe vendedor ruim? A empresa pode demitir um vendedor ruim ou você acha que com treinamento resolve? Depende, viu, cara? Porque assim, ó, ruim, né? Bom ou ruim é relativo, né? Então precisa analisar o seguinte, tá? Por que o vendedor é ruim? Ele pode ser ruim porque a empresa não dá condição para ele? Pode ser. Ele pode ser ruim porque, de repente, ele mesmo não busca, né, a se capacitar? Pode ser. Então, essa questão de demissão de vendedor ruim ou bom, né? Ela tem que acontecer de uma forma que se analise o seguinte, tá? O que a empresa espera desse profissional, né? Deixar isso muito claro, isso é muito importante. O que ela espera desse profissional? A partir do momento do que ela espera, dentro do que ela, né, ela se propôs, ela dá condição para esse profissional exercer a função dele, né? O qual ele foi contratado? Bacana, dá. A partir desse momento que tem essa análise, o que levou? Ele era ruim? Porque a gente sempre tem que pensar o seguinte, quem que contrata a pessoa? Quem contrata o vendedor? O gestor, né? O gestor, né? Então, vamos pensar assim, a falha está onde nesse processo, né? Então, se eu contratei, de repente, um profissional que ele não atende a minha... Uma coisa tá bom, porque assim, ó, eu tenho que pensar sempre o seguinte, eu contratei essa pessoa hoje, né? Hoje, né, se fosse essa pessoa que eu vivencio, que eu trato com ela, eu contrataria ela novamente? É essa pergunta que você tem que fazer. Se você falar, não, contrataria, então peraí, então vale a pena, vamos tentar consertar. Não contrataria. Então peraí, então você errou lá atrás, então.
né? Porque a responsabilidade da contratação é sua. Você que, de repente não fez um bom processo, você não usou as ferramentas adequadas para saber se realmente aquele profissional era o profissional que você buscava. Fazer um perfil Fazer um profissional, perfil né? profissional, exatamente, né? Então, essa questão, né, eu demiti aquele... Porque a gente tem que tomar cuidado, né, que as pessoas, de um modo geral, né, e empresa, ela é formada por pessoas, elas terceirizam muito a responsabilidade, né, cara? Então, às vezes joga a responsabilidade, tá bom, eu demiti porque ele não era um bom vendedor. Tudo bem, ele pode até, isso acontece, óbvio, né, que acontece, mas precisa ver também se realmente ele não era um bom vendedor ou se realmente você não conseguiu trabalhar, né, a motivação nele e torná-lo melhor, né? Porque a empresa ela tem também essa responsabilidade de tornar o profissional melhor. É lógico, o profissional ele tem a responsabilidade dele estar procurando se aperfeiçoar, melhorar, estudar, né, se capacitar constantemente. Mas a empresa também tem a responsabilidade dela de dar, tá, o mínimo de condição para aquele profissional exercer a função dele, né? Então isso é Um importante. exemplo é treinamento, né, Com Ale? certeza, com E aqui a certeza. gente vai entrar aqui, é o que você faz, né? Explica um pouco do seu trabalho, Ale. Então, hoje o trabalho que eu desenvolvo aí, né, cara, eu trabalho justamente com isso, né? Desenvolvendo aí equipes, né, de vendas e como eu falei, né, eu gosto muito de trabalhar. O meu objetivo aí, quando, né, se trata de treinar pessoas, de capacitar pessoas, eu gosto muito de mudar mentalidade, pela mentalidade mudar o estado emocional e do estado emocional mudar o comportamento, tá? Legal. Então, o meu trabalho é muito voltado a isso, não é um mero treinamento de vendas, o qual você vai ali, você dá um monte de técnicas, bacana. Porque se você não mudar a essência da pessoa, não mudar a forma dela pensar, você pode dar a ferramenta que for, pode dar a técnica que for, porque o problema está aqui, né? Tá? Você acaba usando PNL, Isso, neurociência. neurociência, exatamente, né? Para desenvolver essa capacidade e fazer com que eles, né, o profissional de venda ali, ele tenha uma mentalidade vencedora. Ele desenvolva essa mentalidade vencedora nele, Legal. tá? Então, através do meu treinamento, eu busco trabalhar, né, a mudança de pensamento. Então, eu trabalho essa visão diferente desse profissional, tá? Mudando através dessa mudança de pensamento, a mudança de comportamento. Mudando o comportamento dele, ele passa, tá, a enxergar as coisas e trazer a responsabilidade para quem? Para ele. Para ele. Para ele, exatamente. Tá? Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, exatamente isso. Tá? Legal. E você dá palestras, assim, treinamentos, né? Só lá como facilitador do Sebrae ou em empresas também? Não, hoje eu trabalho, na verdade, assim, eu trabalho hoje com tanto com empresas, né? Meu foco é mais em empresas de pequeno porte, pequeno e médio porte, né? Empresas aí que tenha um faturamento aí em torno mais ou menos de 6 milhões por ano, tá? Esteja ali dentro do Simples Nacional, né? Então, esse é o meu público-alvo, né? O que eu busco trabalhar. E também as pessoas, os profissionais também que queiram se desenvolver, né? Não precisa ser só empresa. Hoje também, se existir um grupo que queira, olha, eu tenho lá, né, algumas pessoas que se interessem em conhecer um pouquinho, né, em se capacitar, em buscar o conhecimento na área de vendas para se desenvolver, também a gente faz grupos, tá, que eu consigo também ministrar esses treinamentos também em grupos fechados também. Tá? Legal. É lógico que hoje o foco é mais empresas, tá, cara? Mas não impede, assim, de forma alguma de ter grupos fechados e Tipo uma mentoria em uma grupo. mentoria em grupo, exatamente, Legal. exatamente, tá? Então a gente consegue desenvolver esse trabalho aí também. E você, nos seus treinamentos, essa venda é mais assim, B2B, B2C, como que é? Então,
Geralmente eu trabalho mais com B2C, né? Mas assim, porque hoje, como que é, né, o meu trabalho? O In-Company, né, que é trabalho desenvolvido dentro da empresa, ele tem uma, vamos dizer assim, uma pegada diferente, né? Porque assim, a empresa ela tem uma preocupação em melhorar o time dela ali, né? Principalmente o time comercial, o time de venda. Então, esse trabalho do In-Company, do treinamento dentro de empresa, é, hoje ele é muito mais rápido, vamos dizer, né? Ele é muito mais rápido. Rápido, eu digo no sentido do quê? De as empresas terem mais facilidade em perceber valor nesse processo, Entendi. né? Então, eu foco muito, né? Muito no B2B, tá? O B2C ele acontece, mas eu foco muito no B2B, tá? Porque o B2B é como eu falei a você, né? Então, quando você vai de repente desenvolver um treinamento dentro de uma empresa, a empresa ela já tem a percepção que é o seguinte: eu preciso de ajuda, o meu time não está legal, tá? E é como você falou. E aí ela dá condições para cobrar aquele profissional. Porque, peraí, ela fala, poxa, eu contrato né, um profissional para vir aqui treinar vocês, então vocês não podem reclamar que a empresa não dá condição, a empresa não capacita vocês, tá? Então, hoje, esse trabalho no B2B, ele é muito mais eficiente, vamos dizer assim, tá? Legal. E você tá falando aí da empresa te contrata porque o time não tá legal. Por quais outros motivos que eles geralmente te chamam para um treinamento? Geralmente, quando a empresa busca, né, o meu treinamento, ela busca primeiro por uma questão e aí eu falo infelizmente, né? Infelizmente ela busca, às vezes por uma questão porque as metas não estão sendo cumpridas, né? Eu falo infelizmente para ela, né? Infelizmente para mim, né? Né? Daí aparece para você o Como que serviço, né? né, tem gente que chora, tem outros que, né? Isso, bem isso Então, mesmo. geralmente acontece isso, né? Então a equipe não está bem, ou às vezes existe uma desmotivação, aí, porque é natural, né? O ser humano ele tem essa tendência né, em períodos, porque tem a motivação intrínseca, que é a mais difícil, e a extrínseca, né? Então, e aí é legal, até abrindo um parênteses aí, cara, porque quando eu falo que eu trabalho mais essa questão da mente, aí eu trabalho as duas motivações. Eu trabalho Eu a ia falar isso. intrínseca, A intrínseca é um pouco mais porque depende dos hormônios ali, depende, não, né? e outra, depende de um monte de situações que você gera ali dentro, né, da forma de enxergar as situações, né, enxergar a vida e aquilo fazer com que, porque não adianta, né, eu ir lá de repente, porque esse pico de adrenalina que a gente gera, né, na hora que você está dando um treinamento, não sei se você já teve a oportunidade de ir a algumas imersões, né, que você... Esses assim, não. Não, Não. então, é coisa maluca, né? Tipo aquela coisa de você ficar ali 2, 3 dias, você sai de lá virado no giraia. Nossa, você quer... só que isso ele tem um período, né? Ele dura um Sim. período. E aí chega nesse período, ele simplesmente, o que ele faz? Ele vai diminuindo, caindo, até zerar. E aí o meu trabalho, eu trabalho o inverso disso, eu trabalho o interior da pessoa, né? Então, eu faço a pessoa mudar ela de dentro para fora. Não ficar dependendo desses treinamentos Isso, assim, né? constantemente. Ah, não, ele está motivado enquanto ele tem treinamento. A hora que ele não tem, ele desmotiva. Dá treinamento, motiva. Não dá treinamento, ele desmotiva. Né? Então, o meu trabalho é muito esse. É trabalhar as questões técnicas, é óbvio, trabalhar a metodologia, trabalhar processos, mas também trabalhar a questão mental desse profissional, desse colaborador. Legal, muito legal, Lê. Ale, vamos entrar no tema, nos 11 passos? Vamos lá, vamos conhecer um Vamos lá. pouquinho aí.
Eu acho que o pessoal já notou bastante coisa, né? Que a gente está conversando aqui. Ah, que legal. Espero que sim. Espero que vocês estejam gostando aí, pessoal, né? Eu falei até pra cá que a gente veio aqui não fazer um podcast, a gente veio aqui bater um papo, né? Sim, e nascemos para isso, hein, nascemos gente? pra isso. Nascemos para isso. Então, vamos lá. Ale, passa aí pra gente qual que é o primeiro passo dessa lista de 11 passos que você construiu para nós. Acho que, né, a gente vem falando aí com relação a essa questão mente, pensamento, comportamento. Então, eu diria assim, o primeiro passo, né, que para você desenvolver aí uma capacidade e um comportamento de sucesso na área de vendas é uma atitude mental positiva, né? Quando a gente fala... Quer mais água? Eu aceito, cara, por gentileza. Consegue tirar pra nós? Perdão, gente, é que a gente dá muita palestra, a gente fica, nossa senhora, a garganta fica assim. Pra você ter uma ideia, cara, sabe aqueles sprayzinhos de garganta? Sei. Eu acabei em 2 dias. Uau! Então Nossa, você deu muita palestra. Muita palestra. Então, a atitude mental positiva, cara, é o que mais, né, mais ajuda aí a pessoa a desenvolver essa capacidade, né, Obrigado. Essa capacidade de saber o seguinte, o que ela pensa acontece, né? Então, a partir do momento que a pessoa sai da casa dela, tá? Ela tem que sair com o seguinte, hoje eu tenho que ajudar quantas pessoas? Boa, ajudar. Ajudar. Não vender. Não vender. Não é aquela, hoje eu vou bater minha meta, não, hoje eu tenho que ajudar quantas pessoas? Né? Então, a pessoa que, por exemplo, você é o que mais faz é ajudar as pessoas. Então, quantas pessoas você pretende ajudar hoje? Né? Então, e pensar sempre o seguinte, a sua mente, né, é a sua mente que te guia. A gente sempre tem que ter essa visão seguinte, a mente ela não sabe o que é real e o que é imaginário, ela sabe o que a gente diz para ela, né? Então, a partir desse momento, se ela não sabe o que é real e o que é imaginário, o que eu falar é o que vai ser. Se eu saio de manhã com aquele pessimismo, aquela mente negativa, né? E acho o seguinte, não, poxa vida, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo, eu não consigo nada. Eu não sei vender. Eu não sou bom nisso, eu não nasci para isso. Eu não vou conseguir bater minha meta. Então, não bate. Pronto, você já escreveu o que vai acontecer. Não precisa nem... E, Ale, isso é comprovado cientificamente? Porque eu já falei para pessoas assim, sabe? Não fala assim, tem que ter mente positiva. Você vive no país da Alice País das Maravilhas, Tá. né? Mas, assim, é comprovado, É comprovado, né? cientificamente. Isso aí, até, né, com relação aos nossos neurotransmissores, né, que nós temos no nosso cérebro, o pensamento positivo, ele gera, né, ele gera no nosso organismo, é biológico mesmo, não é uma questão nem de, que nem você falou, né, de pensamento positivo, não é pensamento positivo. Na verdade, você manda comandos para o seu corpo que vai fazer com que ele dispare, né, dentro daquela sinapse que a gente tem no nosso cérebro, mensagens para determinados campos da nossa mente, que vai levar nós a termos atitudes, tá, positivas e que vá nos levar ao encontro daquilo que a gente quer. Então, não é que é uma mágica, né? Não. Se você tiver pensamentos positivos, as coisas vão acontecer, não. Que nem o livro O Segredo, né? Isso. Eu acho que O Segredo se baseia em superstição, talvez, algo assim, né? Talvez sim, mas não é nesse sentido, né? Porque, na verdade, o segredo, o que ele fez, né? Ele deu uma romantizada nesse sentido. Mas não é isso, né? É algo que é biológico mesmo. Então, a partir do momento que o meu pensamento ele está voltado à positividade, isso automaticamente ele vai estimular alguns neurotransmissores da minha mente que vai me levar
a tomar atitudes. Você vê que diferente? Não é que eu vou começar a tomar atitudes que são diferentes. Sabe, aquela coisa, né? Nós temos pensamentos, né? Que muitas vezes você não sabe nem por que está pensando aquilo. E esses pensamentos te levam a determinadas atitudes que te levam a determinadas consequências. Sim. Tá? Então é isso. Então não é mágica, né? Não é algo mágico que você pensa positivo, as coisas vão acontecer. Não. A partir do momento que você pensa positivo, você tem atitudes diferentes. Sim, você entra em ação, né? Isso, exatamente. Tanto é que eu já li livros assim da ciência da felicidade, ciência da gratidão. É tudo pensamento. Tudo pensamento. Já teve pessoas que saíram da depressão por ter uma mente ali grata, agradecer todos os dias, fazer esse exercício. Exatamente. Tem um médico brasileiro que escreveu esse livro falando disso. Que teve pacientes psiquiátricos que conseguiram sair dos medicamentos com a mente. Só com a forma de pensar. Mas isso é que assim, eu tenho uma frase que eu gosto, cara, que diz o seguinte, né? Se a mente fosse algo simples, ela seria tão simples que a gente não conseguiria entender. Complexo. Bugou aqui até na hora de... Foi e voltou. Exatamente, para você ver como ela é, entendeu? Então é uma ferramenta, e é lógico que assim, a gente tem que só saber usá-la, né? Então, Sim. É uma ferramenta fantástica, né? Mas ela tem que saber usá-la. Se você souber usá-la, se você souber controlá-la, nossa, você consegue tudo que você quiser. Legal, Ale. E então, o primeiro passo foi esse, ter uma atitude mental atitude positiva. Outro passo aí o segundo passo, eu até dei uma introduzida nela aqui, né, que seria não terceirizar a responsabilidade. Porque o que acontece, né? Muitas pessoas, e isso aí não é só na profissão de vendas, né? Mas eu acho que na profissão de vendas, muitas vezes acontece isso com mais frequência. É a pessoa terceirizar a responsabilidade do sucesso ou do fracasso dela para alguma situação. Ela não assume aquilo, ela não assume a responsabilidade. Ela não fala assim, poxa, peraí, se eu não vendi, foi porque eu não fiz o que eu tinha que fazer. Ela terceiriza, ela fala, não, eu não vendi porque o mercado está ruim, eu não vendi porque minha empresa não deu desconto, eu não vendi. Você percebe isso? Então, a terceirização da responsabilidade é algo que eu sempre falo o seguinte, se o problema está comigo, nossa, eu tenho que bater palma, porque se o problema está comigo, a solução está comigo. Se eu terceirizo isso e jogo isso para outro, o que vai acontecer? Fica de mãos atadas. Fica de mãos atadas, porque quem vai ter que resolver é o outro, não sou eu, né? Se você não acordar de manhã, pegar seu filho, como eu sei que é a loucura que é a sua vida, de levar na escola, buscar na escola, se você ficar em casa lá esperando, falar, nossa senhora, nada acontece na minha vida. Vai esperar que alguma coisa aconteça que não vai acontecer. Não. E é até legal a gente fazer um gancho sobre isso, Ale, que hoje muitas vendas acontecem pelo online. Né? Tá. E daí o que a gente vê? A pessoa terceiriza para a agência, para o gestor de tráfego, ou só para o Instagram no orgânico lá para o Mark, né? Então, assim, olha, eu quero que caia minha venda aqui no colo. O que você tem para falar para esse povo? Porque nas mentorias eu já puxo a orelha, entendeu? Gente, não vai cair no colo, né? Não vai cair no colo, não vai cair no colo. De forma, assim, cada um tem a sua parte e a sua responsabilidade, né? É o que eu falo. Não adianta nada, eu contrato você. Beleza, você vai lá, né? Vai fazer a gestão das minhas redes e tal. Aí você me passa algumas responsabilidades e eu não faço aquilo que você me pede. Vai adiantar? Não vai adiantar. De repente eu quero que você me ajude a vender. Legal, você faz sua parte, você vai lá, cria autoridade, você faz todo o seu trabalho. Só que eu, por sua vez, a hora que o cliente vem eu atendo mal, eu de repente demoro para responder. Eu, de repente, eu não dou a atenção que o cliente precisa, eu não busco trabalhar com um processo ali de entendimento das necessidades e desejos desse cliente.
Adianta alguma coisa? Só que aí eu jogo a responsabilidade para você. Eu falo, poxa, Karina, nossa, tá louco, eu não vou mais querer seu serviço porque não tá ajudando nada o meu trabalho, Não não, tá vindo não tá cliente. vindo cliente, entendeu? Então, essa questão da terceirização da responsabilidade é fundamental. Porque a partir do momento que eu assumo essa responsabilidade, você fala, opa, peraí, tá bom. O que que eu não estou fazendo, tá? Para que aquilo que eu queira que aconteça, aconteça, né? Qual conhecimento tá faltando, Tá né? faltando, é. E muitas vezes não é nem só o conhecimento, tá, cara? Muitas vezes é a consciência, né? A tomada de consciência, é isso que é o ponto. Tá? E eu acho que entra, linkando, né, o primeiro passo ali, eu acho que tem muito conhecimento de crenças, né? Crenças Também, limitantes, tem. paradigmas. Essa questão, né, que chama viés cognitivo, né, que a gente chama um pouquinho aí, né, de crenças limitantes, são os viés cognitivos. É, isso acaba, né, trazendo para nós aí, novamente, a terceirização, né? Então eu jogo a responsabilidade do que não acontece comigo pelo que não aconteceu comigo, né? Né? Então, assim, aí eu culpo alguém, sei lá, que... né? Ah, só assim porque meu pai e minha mãe, Isso, né, falavam que dinheiro não dá em exatamente, árvore, então é isso. culpa do pai e da mãe. Entendeu? Aí se você, poxa, se você pensa assim, se você continuar pensando assim, vai ser assim sempre, mas não porque seu pai e sua mãe têm a responsabilidade dele. Não, a responsabilidade é sua. A gente Você sempre, tem que quebrar você isso, tem que né? quebrar isso. Você tem que assumir e trazer a responsabilidade para você, né? Legal. Então, E o terceiro? Qual que é o o terceiro terceiro, passo? o terceiro passo que também é fundamental é você ter, na verdade, a inspiração para a ação, né, que eu falo. A inspiração para a ação, o que que seria? Seria você se inspirar para fazer o que você tem que fazer, né? E aí você não esperar vir a inspiração. Tem muita gente que espera a inspiração vir, né? Então, eu tenho que fazer determinar. Eu falo tudo isso, tá, cara? Mas não é porque eu sei, eu fui assim, né? Então, é o que eu falo, a gente aprende muito com os erros que a gente comete, né? Sim. Então, muitas vezes o que acontecia? Eu ficava ali, sabe aquela coisa de você achar que você não deve fazer porque ainda não está do jeito que você quer que esteja, Não tá pronto não está pronto ainda. ainda, tá? Então, você tem que saber o seguinte, olha, enquanto você não testar aquilo, tá? E ver se vai dar certo ou não, você não vai saber. Não adianta você ficar também ali estudando tal e não fazer nada, né? O conhecimento, ele só tem ação, ele só tem resultado a partir da ação. O conhecimento sem ação, ele cai, né, por água abaixo. Então, Sim. não adianta nada. Eu busco ali um monte de conhecimento. Então, o profissional de vendas também. Então, ele vai ali, ele vai, estuda bastante, treina tal, mas ele não coloca aquilo que ele está aprendendo na prática. Vai adiantar alguma coisa? Não. Ah, fica encaixotado Fica ali. encaixotado, exatamente. Então, essa ação é muito importante. Poxa, o que que eu tenho que fazer efetivamente para obter aquele resultado que eu busco, né? O que Sim. que eu tenho que ter? Qual ação eu tenho que fazer? Criar um planejamento, né? Criar ali um plano de ação para saber exatamente o que que eu tenho que fazer para alcançar aquele objetivo. Eu sempre falo, né, cara, em vendas não é uma ciência exata, né? Então, por mais que seja um processo ali que você cria, ela não é exata, porque tem N fatores que vai influenciar, né, na venda. Sim. Então, não existe uma regra. Eu falar assim para você, ó, faz isso aqui no seu negócio que vai dar certo. Você vai começar a vender. Pode ser, tem coisas que às vezes vai, tem coisas que não vai dar. Por isso que você tem que testar. Você tem que testar. Deu certo ou não deu? Então, testa rápido e, tá? Eu sempre falo que o mundo, né? O mundo não é daqueles que são mais espertos, é aqueles que são mais rápidos, né? Sim, Eles são verdade. mais rápidos. E esse de testar, eu vejo muito, por exemplo, vendas pelo WhatsApp. A Tá? gente envia uma maneira lá, escrito, né, a mensagem. Aí depois a gente manda o outro para ver qual que
a pessoa responde, mais pessoas respondem. Entendeu? Então aí você vai testando ali. Testando. É tudo testando, não tem outro segredo, né? É você fazendo e testando. Porque você não tem, não tem como você adivinhar, não, eu vou fazer isso aqui, vai dar certinho. Porque a gente não pode esquecer que do outro lado quem tem? Um ser humano. Outro ser humano, né? Outro ser humano. E uma coisa que funciona por mais que a gente, nossa, a gente traça o perfil do nosso, né? Quem que é a nossa persona, o nosso público ali, tá bom. Bacana, mas você não pode esquecer que são seres humanos, tem particularidade, tem, né? Eu sempre brinco, né? E falo que o cliente ele compra pelas razões dele, não pela sua, né? Verdade. E cada um tem as suas razões. E às vezes a gente erra a razão, né? Na hora de Com escrever certeza. a dor ali da persona. Exatamente. E eu achei interessante no dia lá que a gente foi na palestra do Conrado, treinamento. A melhor forma de você construir as dores da persona é pegar seus melhores clientes ali, que compram de você, estão ali, e ver por que eles compraram. Exatamente. Eu falei, cara, você vê tão simples, né? É o óbvio, parece que, né? É o óbvio que precisava ser dito. É bem isso mesmo. Muito legal. Então, primeiro, atitude mental positiva. Positiva. Segundo, não terceirize. Isso, não terceiriza a responsabilidade. E o terceiro, põe o pé na água. Isso, põe lá o pé na água. E o quarto, né? Conheça, né? Conheça-te a ti, né? Então, conheça quais são as suas forças, as suas fraquezas. Saiba, né? O que você tem que melhorar. Saiba o que de repente é algo que está afetando negativamente o seu desempenho. Então faça ali, né, o que a gente chama hoje de análise SWOT, né, que as pessoas conhecem análise SWOT para ser feito em empresa. Não, a análise SWOT a gente tem que fazer uma análise SWOT nossa, tá? Qual que é a minha força, qual que é a minha fraqueza? Né? Quais ameaças que de repente a minha fraqueza vai gerar e quais oportunidades que de repente a minha força vai gerar para mim, tá? Então eu faço aquela análise SWOT e vou desenhando exatamente, só que nesse sentido, tá, cara? A pessoa tem que ser muito honesta com ela mesma, né? Então não adianta ela esconder ali algumas fraquezas que ela tenha, só, não, mas eu não sou assim não. Ah, não. Tá, entendeu? Então, isso é muito importante. Então, essa autoanálise é fundamental. Aí vem até aquela máxima da inteligência emocional, né? Que tanto se fala em Daniel Goleman. Então, você criar, né? Você ter essa inteligência de saber o quê? Conhecer os seus pontos, né? Que são importantes, quais são, né, os gatilhos que te levam a fazer ou deixar de você fazer aquilo que você precisa fazer. Quais são esses gatilhos? Então você tem que ter um autoconhecimento, né? Você precisa se conhecer, tá? Isso é muito importante aí, tá? Então, muito se fala de autoconhecimento e às vezes ele passa como algo já, como tivesse muito batido, né? Mas não é. Ele não é. Aplicado ali de uma forma, né? Com autorresponsabilidade, com consciência, Exatamente. né? Com responsabilidade mesmo, assim, a pessoa consegue resultados incríveis, né? Ela consegue sair daqui e chegar ali de forma menos penosa, né? Menos... E não é só isso, né, cara? Muitas vezes consegue ali resultados que ela nem imagina que ela seria capaz de alcançar, né? Então, é importante essa inteligência, porque essa inteligência emocional, porque hoje diz respeito ao quê? A emoção, né? Nós somos seres emocionais. Então eu tenho que analisar o seguinte, que eu tenho falhas, eu tenho dificuldades e não tem nada de errado com isso. Eu só preciso controlá-las para elas não me atrapalhar. Só isso. Tá? Um dia eu vou estar triste, tudo bem, não sou perfeito, né? Um dia eu vou estar, né, alegre, outro dia eu vou estar, de repente, um pouco ali melancólico, né, com alguma situação. Pode ser que um dia... Eu gosto muito daquele... como que é? É até um desenho que passou, inteligente... Não. Divertidamente, exatamente. Aquele desenho, ele retrata bem o que é o ser humano, né? Então, muito legal. muito... Legal. E o 5º passo, Ale? É, qual que é o 5º passo? É, o 5º passo, né,
Desenvolva a sua autoconsciência, né? A gente estava até colocando isso aqui. Então, desenvolva a sua autoconsciência. Então, tem ali, né, a autoconsciência de pensar o seguinte: é, quem eu sou, né? Quem eu sou como ser humano, quem eu sou como pessoa, né? Quais são os meus valores, quais são a minha visão de mundo, né? Então, eu desenvolver essa autoconsciência, porque assim, a partir do momento que você se conhece, né? Para você conhecer o outro, entender o outro, e Venda diz a respeito disso, né? Conhecer e Sim. entender o outro. Então, a partir do momento que eu tenho essa autoconsciência, de eu saber exatamente quem eu sou, né? Quem que é o Alexandre? Quais são os valores do Alexandre? O que que o Alexandre de repente não faz? Né? O que que deixa o Alexandre irritado? O que que deixa o Alexandre feliz? É importante isso. E saber o seguinte, que cada pessoa é uma pessoa, que eu sou, né, de um jeito, o meu cliente é de outro. Quando eu busco entender ter essa autoconsciência, o que que acontece? Eu consigo perceber o seguinte: o que que de repente o cliente faz que me descompensa? E aí eu procuro controlar, porque não acontece isso, cara, com você. Sim. Às vezes tem clientes que às vezes né, em Né, algum nem determinado... todos são Alexandre, né? Então, às vezes Legal. acontece. Então, tem uns clientes que, nossa senhora, que você fala, meu Deus do céu, mas vamos lá, respira e vamos, né? É, Vamos entender esse cliente. Então, por isso que essa autoconsciência é bem interessante, porque aí você começa a se conscientizar das falhas que você tem também, que você é um ser humano e você falha, e aquela outra pessoa que você está tentando vender ali, que você está tentando ajudar, ela também, ela tem os problemas dela, né? Então é interessante isso. Você ter essa autoconsciência aí de que o que que você, como você se conhecendo ajuda você a conhecer o outro, né? sim. Então, E eu acho que é importante que também, Ale, é a pessoa saber se ela tá no lugar certo, se é o que ela quer fazer, né? Porque às vezes a isso é muito pessoa. importante. Eu vejo muita gente É. que assim, sai da CLT, aí vou vender. Você falou uma coisa que é uma verdade, viu, cara? Porque muitas vezes, né, a profissão de venda, ela era tida como uma... Eu não sei... o que que... De repente sair ali da minha CLT, que eu vou fazer? Eu vou vender alguma coisa. Como se venda fosse assim, uma profissão que para quem não tem opção, né? Então, muito pelo contrário. Venda é uma coisa que assim, que é uma arte, né? É uma arte muito reconhecida, é uma das profissões mais antigas que tem, né? E que profissionais são reconhecidos dentro dessa área, e a maioria das empresas, né, que elas se destacam é porque essas pessoas que estão à frente dessas empresas, elas têm esse ímpeto de venda muito bem aguçado dentro dela, né? Então você vê que não é uma profissãozinha qualquer. E aí as pessoas ainda têm como essa visão, né? Então, não, vamos vender ali que eu não tenho o que fazer, eu vou vender ali. Aí depois, quando aparecer outra coisa, eu vou fazer o que. E é o que você falou. Será que aquilo é para você? Às vezes pode ser que não. Não, né? Daí, por isso a importância dela se conhecer primeiro também, né? Que a gente Exatamente. falou nos pontos Exatamente, anteriores. exatamente, tá? Legal. E o próximo O aqui, próximo Lê? aí, o sexto passo é fazer planejamento, né? Saber planejar, porque é o que eu falei, venda é um processo. Então eu tenho que planejar como que eu vou vender. Então eu não posso acordar num dia e falar assim, legal, que nem eu dei o exemplo aqui, eu vou ajudar quantas pessoas. Tá, eu tenho que planejar essa ajuda. Primeiro eu tenho que saber quem eu vou ajudar, como eu vou ajudar, por que eu vou ajudar, tá? Então eu tenho que fazer esse planejamento, né? Eu não posso sair querendo vender uma coisa sem estudar sobre aquilo, sem conhecer o meu cliente. Então o planejamento na venda, ele é fundamental. A venda, a venda, né, cara?
quando a gente fala do planejamento, não é meramente você falar assim, ah, não, eu vou visitar tantos clientes por dia. Não, é aquilo, você vai visitar tantos clientes. Onde estão esses clientes, tá? O que que você, qual que vai ser o seu script de vendas ali junto àquele cliente? Quais vão ser, como que vai ser a sua abordagem junto àquele cliente, né? Então, não é meramente um planejamento que você fala, não, eu tenho que visitar tantos clientes por dia, então meu planejamento está feito. Não, ele vai muito além disso, né? Você tem que desenhar mesmo esse processo. Como que funciona o meu processo de vendas? Então eu pego, eu ligo para o cliente, qual que é o meu script, como que eu abordo ele me atendendo, tá? Ele dando ali as negativas dele, como que eu vou, né? Eu vou trabalhar essas negativas que ele me der. Então você percebe que tem todo um processo, né? Então venda é um processo, tá? E você precisa planejar esse processo. Não é simplesmente você todo dia acordar, você saber falar, ah, não, o que eu vou fazer hoje, né? Até ter documentado, acho que facilita muito também, né? Com certeza. Porque você consegue entender o que está dando certo, o que não O que não está dando certo. Para daí você ajustar ali, Isso. né? Hoje, né, a tecnologia nos ajuda muito aí, né, com relação aos CRMs, né, da vida. Você tem próprio isso. Trello, né? O próprio Trello. Não dá para assinar CRM, usa o Tá Trello. bom, usa o Trello, que é um baita numa ferramenta. Eu usava o Trello como meu CRM. Eu colocava lá contatos que eu preciso entrar em contato. Legal. Daí disse sim, disse não, fez a reunião, fechou, não Olha fechou. Lá. Ó, pessoal, aqui, ó, já dando o caminho da... Eu fazia no Trello. Muito legal, bacana. Hoje a gente assina a RD, né? A gente tá, que é uma RD. ferramenta fantástica. Mas é o que Trello você falou, já... você vai começar, poxa, eu não tenho capital. Legal, né? Tinha chama David McClain, é até um estudioso, um pesquisador de Harvard lá, ele dizia o seguinte, né? A diferença do sucesso e do fracasso está na utilização do recurso que você tem. Às vezes, né? Às vezes você que nem eu falei das desculpas, né? Às vezes você dá desculpa, não, eu não consigo, eu não tenho controle do meu cliente porque eu não tenho dinheiro para pagar um CRM. Você deu É gratuito. Tá, você deu. Ou se não, você tem um caderno. Você tem um caderno? Nota ali, nota no caderno, coloca. Hoje em dia fazem até personalizados, né? Exatamente, entendeu? Bem bonitinhos. Exatamente, tá? Então. Legal, Ale. E o próximo? Ó, o sétimo aí, né? Eu sempre brinco assim. A pessoa da área de vendas, né? Ela vai receber ali 5 milhões de nãos para receber ali uns 10 sim. E às vezes é doído. E é doído, né? Esse sim que tem vem... Tem que ter muito psicológico. Nossa senhora, tem que trabalhar muito esse psicológico. Então, o vendedor, ele tem que ser alguém que ele se automotive, cara. Ele não espere motivar. É o que eu falo, né? A motivação intrínseca e a extrínseca, né? Então, eu só espero a motivação externa. Então, eu só me motivo quando a empresa ou me paga um treinamento. Não, eu tenho que ter essa... Qual que é o meu porquê? Por que que eu acordo e quero ajudar as pessoas? Quais são os meus sonhos? Né? E a venda, eu sempre falo o seguinte, né? Que a venda é um realizador de sonhos para o vendedor. Tá? É um realizador de sonhos. E se o vendedor tem essa visão de que ele vendendo... ele vai ter os sonhos dele realizados, o que acontece? Ele vai se motivar. Então, essa motivação interna, ele tem que trabalhar constantemente. Só que aí, volta naquela coisa da autoconsciência, né? E o autoconhecimento. O que te motiva, cara? Né? O que te motiva? Então, você tem que saber o que me motiva, o que faz, o que é uma coisa que me motiva, que me faz acordar todo dia de manhã e falar, não, vamos lá, vamos buscar, vamos correr atrás do meu cliente. Por quê? Porque de repente eu quero propiciar uma vida melhor para minha família. Eu quero levar meu filho, de repente, para a Disney, um exemplo, né? Eu quero construir, trocar de carros, né? Então, eu tenho que entender o que te motiva. E aquele motivo tem que estar dentro de você, não pode estar fora. Sim. Tá? Eu vi acho que ontem, uma pessoa colocou no Face o que motiva ela.
ela querer trabalhar, ganhar dinheiro para, como que fala? Não sei se alugar ou comprar cães guias Ai, que para legal. cegos. Que Falei, que legal. legal, Que né? legal. Para ela, mas ela comprar para ela Para dar dar para para as pessoas, pessoas. né, deficientes visuais ali para estar Nossa, e você sabe usando. que é um mercado, eu tava vendo, a Magnum faz isso aqui, né, Faz. na nossa região aqui, o projeto deles é muito bacana e é caríssimo, um cão-guia é Deve ser mesmo. Eu não muito tenho caro, é ideia. muito caro. Eu não sei, até eu tava falando com a minha esposa, a gente tava até falando sobre isso, ela até me deu um número lá, eu não vou falar agora para não ser, de repente, errar aí no número, mas quando ela me falou, nossa, eu falei, nossa, é tudo isso, é muito caro. É tipo, é 150 mil reais. Caro mesmo. Mesmo, Preço de um mesmo. É, apartamento bem aí caro. de. É bem caro. Nossa, Tá? Então, mas bacana, você tá vendo? É o que motiva sonho. ela. Então, Sim. essa questão, né, de você, do vendedor, ele se automotivar. E ele tem que ter essa, essa metodologia, né, vamos chamar assim, de como que eu vou me automotivar? Porque é o que eu falei, você, muitas vezes você vai receber um monte de não, tá? De repente ali receber. E aí você tem que transformar esses nãos em oportunidades de sim, né? Então, Sim, fazer do limão limonada, né? exatamente, exatamente, tá? E essa de você sempre se automotivar, eu tenho um lema, assim, que eu sempre tenho na minha cabeça. Desistir não é opção. Se não deu certo, falta Exatamente. alguma coisa ou Falta vai. alguma coisa, E né? aquela coisa também de não ficar tentando enfiar a goela abaixo do cliente, porque às vezes não é pra Não, ser, não. E também sabe? não tá no momento dele, né, cara? É, Não não tá tá no no momento dele. momento. Às vezes, será que você falou, às vezes com você não vai dar certo, com o outro Com o outro vai, vai. exatamente. Então, assim, eu acho que quando eu dava o curso social media, eu falava, você está formando concorrente pra você mesma? Eu falei, não, porque tem mercado pra todo Pra todo mundo. mundo, pra todo. E outra, ninguém vai fazer o que você faz, cara. É, isso é bem Ninguém vai também, fazer o que você faz. Você pode formar um monte de gente. Ninguém vai fazer o que você faz. Você é único. né? É, você é única. Então, Tem o nosso toque, né? Cada um tem quem o seu gosta de toque. você, gosta de você, gosta do seu jeito, gosta do seu trabalho, tá? Então, isso é besteira, não, Sim. tá? Ale, qual que é o próximo Ó, o aqui? próximo que eu gosto sempre de falar, né? O oitavo aí, goste de ajudar. Acho que o bom, né, o profissional da área de vendas aí, ele tem que ser uma pessoa altruísta, né? Então, ele tem que gostar de ajudar as outras pessoas. Porque a venda hoje, cara, ela não diz respeito à venda. Ela diz respeito ao auxílio, à ajuda, né? Então, mesmo porque o próprio, né, o nosso psique, ele já tem uma questão de afastar quando ele sente que alguém quer tirar algo de você, né? Então, o que que ele te afasta, porque ele tem uma questão né, da própria segurança, né, do ser humano. Então, o seu cérebro mesmo, ele já manda algumas mensagens pro seu corpo, porque é para te afastar daquele perigo. E quando alguém vem querendo vender algo a você, o que que acontece? Você sente que alguém quer tirar algo de você. E Vai aí, tirar meu dinheiro, né? você vai se afastar dessa pessoa. Quando o vendedor vem com essa coisa do ajudar, é diferente. Ele traz o cliente para perto dele, né? Então, ele vai mesmo com aquele ímpeto de realmente, poxa, como que eu posso ajudar você nesse seu problema, né? Como que o que você precisa que eu faça para que você tenha sucesso? Entendeu? Então, o vendedor ele tem que ter isso dentro dele. A venda é uma consequência disso. Ela vai acontecer? Vai. Se ele for com essa mentalidade da ajuda, com certeza a venda ela acontece. E não só a venda, a fidelização desse cliente, a indicação dele para outras pessoas. Você percebe isso? Sim. Tá? Não ficar só nessa parte, no foco de comercial, né? Não, é. Mas focar assim, como que eu posso ajudar?
Eu participei o ano passado num evento aí da Eduz e o Roberto Chiniachik deu uma palestra. Legal. E ele Eu falou adoro isso. ele, gosto bastante. E ele é um homem muito sábio. Ele Muito, falou muito. assim, gente, o que vocês vendem aqui? Eu falei, eu vendo curso de não sei o quê. Ele falou, vocês não vendem nada disso. Vocês vendem transformação. E agora vocês vão escrever aí no papel qual é essa transformação. E eu, quando estava lá no coaching ainda, eu fiz a ferramenta comigo mesmo do meu propósito de vida. Que legal. E assim, qual é o propósito da Karina? É transformar vidas, transformar a vida das pessoas, mostrar que o sonho dela pode se tornar realidade. Tanto é que o lema da Conectadas é isso, né? Nós somos a ponte entre o sonhar e o realizar. É, verdade. Entendeu? Verdade. E como isso, Karina, na agência de marketing, a gente quer que o Alexandre atinja mais empresas, mais pessoas, para levar a mensagem dele e assim virar uma cadeia do bem. Exatamente. Que daí esses É uma vendedores, corrente mesmo, né? É uma corrente. Esses vendedores que estão sendo treinados por você, eles vão conseguir realizar o sonho deles. Exatamente. Eles têm um sonho. Então, você vai ajudar eles a realizar, assim como a gente vai ajudar você a chegar até eles. Né? E até é interessante isso que você está falando. Ontem eu fiz a palestra lá na Anhanguera, né? E teve um momento lá que as pessoas começaram a apresentar qual que era o negócio dela. E teve uma senhora lá muito interessante que ela se apresentou, ela falou o seguinte, porque assim, a apresentação é assim, o que você faz? Fala assim, eu ajudo a transformar mulheres em empreendedoras e isso ajuda a fazer com que elas cresçam como pessoas. Falei, que legal, bacana, mas o que você faz? Ela vende lingerie consignada. Uau! A transformação, Olha, transformação. Fala pra mim. Se fosse, né? Eu já imaginei que ela era uma mentora de vendas, de empreendedorismo. Você tá percebendo? Sim. Né? Olha a diferença. Foi o que o Chico falou. Se você for analisar, é isso. Se ela fosse perguntar o que você faz, eu tenho uma fábrica de lingerie, eu vendo lingerie em consignação. É aquela coisa, sabe aquela coisa, cara, por exemplo, né? Isso tem no Círculo Dourado lá, né? Que ele fala que as empresas vendem somente o que ela faz e como ela faz. E não vende o porquê, né? O porquê, tá? Então, tem até o livro, né? Comece pelo porquê, do Simon Sinek, né? Então, ele fala isso, né? Ele foi esse autor ali do Comece pelo Porquê, e ele foi o criador desse Círculo Dourado, né? Que é realmente assim, não venda só o seu. As empresas só vendem o que ela faz e como ela faz. Mas, por que você faz o que você faz? Né? Que nem essa mulher. Se ela fosse falar o que ela faz, ela ia falar isso. O produto, né? É o produto. Mas você precisa vender a transformação. A transformação, exatamente. Tanto é que as propagandas da Coca, como que é? Não é a Coca, é ela, a criança vendo o Papai Noel. Aquela coisa da emoção, né? Exatamente. Aquela coisa mais... mais lúdica, né? Isso. Aquela coisa... E mais criativa. Exatamente. Qual o próximo passo? Exatamente. Ser criativo, né? O profissional de vendas aí, ele tem... E a criatividade, a gente nunca esquece, né? Tem um livro até que chama Originais, né? Um livro bem interessante, quem quiser estudar um pouquinho, entender um pouquinho sobre esse processo criativo. Esse livro, Originais, ele fala muito sobre isso. Porque as pessoas, às vezes, elas têm uma tendência em achar o seguinte, né, cara? Que para você ser criativo, você precisa ter nascido com poderes sobrenaturais, né? Ter uma ideia nova, né? Vou inventar a lâmpada, né? E na verdade a criatividade, ela tá mais ligada ao quê? A sua visão de mundo. É como você enxerga as coisas. A partir do momento que você enxerga as coisas diferente, você começa a ter ideias diferentes. Você começa a enxergar coisas que outras pessoas não enxergam, tá? E ali, nesse livro, ele conta N histórias que as pessoas que foram diferentes, foram aqui, elas meio que foram ali contra o status quo, né? Então, elas foram fora da média, né? E ela não se
e ela não se manteve dentro daquele processo que todo mundo fazia a mesma coisa e eu vou fazer isso desse jeito. Não, peraí, mas todo mundo está fazendo isso, mas por que que todo mundo está fazendo isso? Por que não pode fazer desse jeito diferente, né? Então, o ser criativo aqui é muito isso. Então, o vendedor ele tem que buscar ser criativo. Como que ele vai vender? Como que ele vai fazer uma venda criativa? Como que ele vai abordar o cliente dele de forma criativa? Como que ele vai criar um script, um texto criativo? Como que ele vai, de repente, apresentar o produto ou serviço dele de forma criativa? Na hora eu lembrei aqui de um curso que eu comprei ontem. Ah, é? De inteligência artificial. Gente, o cara, não apareceu ele falando. Ele criou a avatarzinha lá da inteligência artificial falando. Você quer saber como fulano me criou? Ele usou esse site aqui do ChatGPT e mostrou o site, fez esse texto. Depois ele foi e me criou a minha imagem nesse site. Depois ele colocou eu movimentando a boca nesse aqui. Outro, nossa, e a minha voz nesse. Você quer aprender a usar todos esses sites e criar um vídeo como eu? Então compre o curso. Curso R$19,90. Aí, lógico que você comprou, comprei, né? Falei, Lógico. cara, olha isso. Eu quero, é óbvio. Me deu até medo. Falei, gente, Mas você vê, muito interessante. você vê que criativo que foi? Imagina se ele fosse vender esse curso. Compre meu curso de inteligência artificial. Inteligência artificial. Você ia comprar? Não. Primeiro pra você, assim, o que eu vou usar isso aí pra quê? Como que se aplica? É fácil de usar, não é? E outra, quando se fala em inteligência artificial, você já imagina algo, né, fora da caixa, assim. Vou ter que fazer programação, Isso, já vai pro TI. Não é TI nada. São sites lá que ele vai mostrando. Olha que legal. Depois me indica. Vou indicar. a propaganda aqui, já fazer propaganda do curso. Um monte de gente vai perguntar agora. Quem que é esse curso? Eu não sei o nome do cara, gente. Não sabe, Não. cara? Aquela assim, né? Eu não olhei a grade do curso, mas já comprei. Mas comprou. Já comprei. Olha só, você não olhou nada. Só aquela chamada, a forma que ele vendeu pra você aquilo. Sim, falei, eu preciso disso. Eu falei só isso. E vamos pensar, né? Um cara desse, pra vender um curso desse, porque ele vende pra pessoas leigas, né, cara? Sim, o pessoal Tem que ser tá muito ali. criativo. Tem que ser muito criativo. E eu achei muito legal. Falei, nossa, imagina eu usando isso, né? Nossa, também. Que top, muito top. Muito legal. Eu achei legal. Muito bacana. Agora o próximo, 10º. O 10º, né? Saiba escutar, né? Então, e aí quando a gente pensa, voltando, né? Vamos no início da nossa fala, que antigamente se criava ali, né? Uma característica de um vendedor, aquele vendedor que falava bastante, aquele vendedor que era, né? Aquela pessoa que de repente não era tímida, né? Então se criou, né, esse estereótipo, né, desse vendedor que hoje na verdade não é mais esse, né? Então o bom profissional de venda é aquela pessoa que sabe o que e não só ouvir, tá, cara? Porque existe uma diferença, né, de escutar e ouvir. O ouvir é você ter um processo ali cognitivo, né, ou mecânico, vamos dizer assim, não cognitivo, mas mecânico, de você ser um processo que o som vem, ele entra nos seus tímpanos e vai, né, vai percorrer ali até chegar no seu cérebro. O escutar, ele vai direto na sua mente. Então, você prestar atenção nesse cliente, você escutar ele de verdade. Porque, na verdade, é através dessa escuta ativa que você vai tirar as informações que você precisa para o quê? Para gerar a melhor solução para ele, tá? E eu sempre falo isso. Quem fala assim, não, Alexandre, né? Quando você fala que você tem que entender a mente do cliente para depois entrar no coração dele, né? Que é isso, essa que é a minha frase, entenda a mente dele e conquiste o coração dele, partindo pelo que eu falei, que o cliente ele compra pela emoção e justifica pela razão, né? Então, a partir do momento que eu escuto esse cliente, eu percebo, eu sei exatamente o que realmente ele precisa, o que ele quer. Porque às vezes o cliente ele vem com uma dor, cara, que não é aquela dor, né? Na verdade, a dor que ele está sentindo é outra. Só que como ele não sabe expressar,
ele te passa de uma forma. E às vezes você vai levar uma solução para ele que não é aquela solução que ele precisa. E aí o que acontece? Por quê? Porque você não escutou ele. Você veio com o objetivo de simplesmente querer vender para ele. Né? Então, essa questão de você, eu tenho que escutar, eu tenho que saber o que dizer, quando dizer e como dizer. Né? Isso é fundamental. Não é basicamente, eu tenho que falar as coisas para ele. Não, eu tenho que saber o que eu tenho que dizer para esse cliente nesse momento. Como eu vou dizer? Porque uma coisa é o que você diz, outra coisa, né, é como você diz, né? Então, você pode chamar uma pessoa, de repente, de incompetente e ela falar para você, nossa, cara, como eu adoro você. E você pode chamar uma pessoa de competente, ela pode falar para você como eu odeio você. Depende só da forma que você fala para ela, né? Então, o bom vendedor, ele tem que saber isso. Como que eu vou dizer isso para esse cliente? Como que eu vou chegar para o meu cliente e falar que aquilo que ele está querendo não vai resolver o problema dele? Sem, de repente, porque ele já chegou com aquilo, já o problema já resolvido, né? Ele só quer, não, eu vim aqui comprar isso aqui porque eu tô com um problema assim e isso vai resolver. Mas como que você vai mostrar para ele que aquilo não é a solução para ele, né? Então é importante essa questão. Eu vejo muito assim, a empatia e a arte do perguntar. Perguntar mais do que ter a resposta ali. Ó. Deixar a pessoa te dar a resposta. Exatamente. Tem até uma técnica, né, que chama Spin Seller, né, que é uma técnica, tem até um livro com esse mesmo título, que é uma técnica que ela foi criada lá em 1980, para você ter uma ideia. Então não foi a Karina. Não foi a Karina. É a técnica de perguntas, na verdade, é a técnica de perguntas. E essas técnicas, e aí eu vou falar para você, viu, cara? Tudo isso tem a ver com a nossa biologia. É louco isso. O que a pergunta, né, gera no seu cérebro, quais sinapses ali que faz ela se conectarem ali para você gerar aquela emoção no seu cliente. Porque a pergunta, o Spin Seller, o que ele trabalha? Ele trabalha muito a pergunta e com resposta já direcionada, né? Por exemplo, até existe algumas técnicas, né, de perguntas também, que você utiliza perguntas as quais as respostas do cliente sempre vai ser sim. Né? Que aí, eu ia perguntar do sim, quantos sim tem que ter? Geralmente são 3 sims, né? Sims. São 3 sims. Mas essa do Spin, não. Essa do Spin, ela funciona quase da mesma forma, só que você faz ali, né? São 5 perguntas, as quais a própria resposta que o cliente dá vai conscientizar ele da solução que ele precisa, que é o que você oferece a ele. E lá mostra como que seria essa pergunta no livro? Cada pergunta. Legal, tá? Gente, dica de leitura aí. Dica de leitura, pessoal, procurem lá, Spin Seller, é uma técnica, muito, na internet também, se você pesquisar tem bastante coisa sobre. Legal. Eu aprendi uma perguntinha, você fala aí o que você acha dela. Tá. Quando a pessoa não responde o WhatsApp, a gente manda lá, e aí? Daí manda assim, oi fulano, tudo bem? Eu vi que você não respondeu e tô com medo de estar sendo inconveniente. Posso remover seu nome aqui da minha lista de contatos? Aí o povo tá respondendo. É uma técnica interessante, porque aí, né, isso é um gatilho, né, cara? Né? Vai me excluir, né? Exatamente, é o gatilho da exclusão mesmo, porque assim, as pessoas, o ser humano, de modo geral, eles têm muito medo de perder, né? Ele tem muito medo de perder. Então, a partir do momento que você faz isso, ele fala, opa, peraí, e se ela tiver alguma coisa interessante para me dizer ou para me mostrar, então eu não posso perder isso. Então, por isso que, geralmente, a pessoa, ela vai e responde isso, né? E é uma técnica legal, é uma técnica que faz realmente a pessoa, se ela tem interesse, ela vai continuar. Se ela não tem, aí ela vai embora, ela vai falar, não tem interesse mesmo e vou embora. Pode me remover. Pode remover, exatamente. Mas aquele que tem interesse, não. Ele vai falar, se ele se interessou realmente pela solução que você tem, ele vai responder. Eu acho uma técnica bacana. Legal. E a 11ª aí, qual que é o 11º passo? Essa, eu acho que é a mãe de todas, né, cara?
Eu tô olhando aqui, eu também acho que é. É a mãe de todas. O profissional de vendas, ele é uma pessoa que ele tem que ser um estudante, tá? Incansável. Ele tem que estudar, estudar, estudar. Ele tem que ser uma pessoa curiosa. Ele tem que sempre estar se questionando, sempre estar questionando as coisas. Ele não pode ser aquela pessoa acomodada, né? E aquela pessoa que o que falar para ele fala, não, é isso mesmo, não. Aí eu questiono, por quê? Por que que tem que ser assim? Por que que, por que que eu tenho que vender assim? Até na própria empresa mesmo. Às vezes a empresa ela vem com uma técnica de venda que ele, por ser um profissional de repente que, né, tá sempre estudando, tá sempre buscando aí técnicas diferentes, por que não questionar essa forma de abordagem do próprio cliente, né? Então, essa questão do profissional de vendas, ele tem que ser, né, um estudante, tá? Constante. Isso é uma verdade que leva esse profissional ao quê? Aquela melhoria, né, que a gente chama de melhoria contínua, né? Então, ele sempre está melhorando, ele sempre está melhorando, porque nós falamos, o que me trouxe até aqui, porque se o Alexandre fosse aquele vendedor, né, que começou lá atrás com seus, sei lá, 22, 23, 25 anos, e eu viesse com a mentalidade daquela época até hoje, com certeza eu não estaria nem aqui sentado com você, né, com esse propósito de ensinar, né, de dividir um pouco do conhecimento que eu adquiri durante esses meus 30 anos aí da área de vendas, dividir, né, com as pessoas esse conhecimento. Por quê? Eu não teria esse conhecimento. Por quê? Porque eu fui estudando, eu fui buscando esse conhecimento, eu fui buscando me aprimorar, eu fui buscando analisar que houve mudanças e o ser humano ele muda constantemente e quem trabalha com venda trabalha com gente. A técnica que eu uso hoje eu não vou usar amanhã, tá? Sim. Por isso que é importante. Muda muito. Até você falou assim, antes era o extrovertido que vendia. Hoje não. A Hoje gente não, vê muito os introvertidos vendem muito bem. Muito. Não, e se você bobear, ele vende mais Vende ainda. mais. Eu Vende vejo mais. eu com a Ana. A Ana é mais introvertida. Ela que vende mais, porque ela tem mais paciência de responder. Geralmente os extrovertidos são muito rápidos. Vamos logo, e aí vai. A vida tá passando, gente. Né, os introvertidos, né, ele presta mais atenção. Como eles são muito quietos, então as pessoas estão falando com ele, é o que eu falei. Ela tá mais prestando atenção. E na hora que ela fala o que ela tem que falar. Ela já vem com os dois pés no peito Exatamente, ali já, né? exatamente, Ela entendeu? já sabe bem. E esse do estudar, eu acho que gera gancho com o ser criativo, que dá um embasamento ali para nossa criatividade. Vamos pensar, né, cara? Por isso que eu gostei, eu deixei esse por último aqui, né? Esse 11º aqui, porque ele tá ligado com os outros 10. Porque assim, ó, para você ter atitude, né, e mente, você não precisa estudar sobre isso. Sim. Você precisa conhecer, para você não terceirizar, você não precisa estudar sobre isso. Como eu assumo as responsabilidades? Eu preciso estudar sobre isso. Tudo que nós falamos aqui, ele tem que ter o embasamento aonde? Muitas vezes na ciência, né? E a ciência vem através do quê? Do estudo. Né? Não é do achismo, não. Eu vou fazer isso porque o fulano falou que eu tenho que fazer, não. Deixa eu embasar um pouco, deixa eu aprofundar mais sobre isso. E tudo isso que nós falamos aqui, né? É que nem nós falamos. Na hora que eu dou um treinamento, eu sempre falo o seguinte, né? Eu sou um facilitador ali, né, cara? Então, é lógico, você vai aprender ali comigo, só que você tem que ter a consciência que aquilo é um processo que é continuado, né? Então, você sempre tem que buscar
tá sempre se aprimorando. Não é um treinamento que vai te tornar ali um mega super vendedor. Ele vai te ajudar muito. E muitas vezes vai ajudar a virar a sua chave, né? A você sair daquela mente de fixa, né? Aquela mente e ir para uma mente de crescimento. E isso é isso que vai te ajudar aí a levar você para um outro patamar aí na sua vida. Bom, Ale, a gente está chegando agora para o final aqui do nosso podcast, o primeiro de muitos. Se Deus quiser, amém. Obrigado, Amém. Cassi, de coração aí, né, por esse convite de participar aqui com você. Para mim, assim, é uma honra. Que bom. Para nós também. Gostei muito, assim, né? Foi bem gostoso. É um bate-papo mesmo, né? Acho que isso que é legal, a gente ter essa troca, esse bate-papo, não ter que ser aquela coisa muito desenhadinha, né? Muito legal. Muito engessado, muito engessado, né? Os tempos mudaram, exatamente, né? Então, algo é que nem a gente autêntico. brinca, né? Foi feito para isso. Foi feito. Você viu? Você nasceu para isso. Nasci para isso. Chegamos no final e você tá aqui inteiro. Qual que é a sua mensagem final aí, Ale? Bem, o que eu gostaria de deixar aí, né, para vocês que estão aí escutando a gente e se interessa bastante por esse assunto, é continuar acompanhando, né, o canal, que é muito importante, tá? E em qualquer área da sua vida, eu sempre falo assim, né? Pode ser na área profissional, na área pessoal, tá? Você tem que ser responsável pelas suas mudanças, né? Eu vejo sempre isso. Nós somos responsáveis pela nossa mudança. Então, sucesso e fracasso é uma questão de decisão, né? O que eu decido hoje é o que escreve o meu futuro, tá? Então, a gente sempre tem que pensar assim, né? As suas decisões é que vai te levar aonde você quer, tá? E aí, para onde você quer ir, tá? Então, eu tenho que ter muito essa noção que o que eu fizer hoje, tá? O que eu fizer hoje na minha vida, com certeza, a partir do momento que eu tenho uma caneta na minha mão, que é chamado vida, eu escrevo a minha história da forma que eu quiser. Cabe eu pegar essa caneta e saber o que eu vou escrever, né? Então, as decisões que você tomar na sua vida, com certeza, seja ela, de repente, mais consciente ou seja ela inconsciente. Se for inconsciente, pode ser que não seja decisões boas. Se for consciente, com certeza vão ser decisões boas. Só que assuma essas decisões, independente se elas são boas ou ruins. Pense sempre o seguinte: o que aconteceu comigo, a responsabilidade é minha, não é de ninguém, tá bom? Isso é... Muito bom. Tá certo. Obrigadão, Ale. Obrigado você, cara. Gente, Fica não com esqueçam Deus. de seguir o Ale no YouTube, Gente, Instagram, tá? Me sigam lá e vai vir novidade aí pela frente, se Deus quiser. Vai sim, a gente tá montando umas estratégias legais aí, né? É isso aí. Beijão, fiquem com Deus, Tchau, até gente. a próxima. Até mais. Brigadão.